Queridos, na semana passada nós fizemos a pergunta sobre perda de salvação. É possível perder a salvação? E nós temos pelas Escrituras que isso não é possível. Mas aí então fica aquela pergunta: então eu posso viver do jeito que eu quiser? Já que eu estou salvo e não tenho perda de salvação, então eu posso pecar à vontade? A pergunta que nós vamos ver hoje é essa: o jeito que eu vivo faz diferença? E eu gostaria de demonstrar que a nossa conduta diária não apenas afeta esta vida aqui, a qualidade desta vida aqui, mas também afeta a qualidade da nossa vida eterna. Então, o jeito que eu vivo faz toda a diferença. Nós vamos ver o que dizem as Escrituras, começando em Gálatas capítulo 6, versículos de 7 a 10. Nós vamos ver duas categorias. Primeiro, as consequências terrenas das nossas escolhas, consequências aqui na terra mesmo. E depois veremos as consequências celestes das nossas escolhas, ou seja, as consequências lá no céu. Então, em Gálatas 6, no capítulo 6, no versículos 7, 8, 9 e 10, já temos um ensinamento fortíssimo. Versículo 7 diz: não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Deu uma esfriadinha que subiu e desceu a espinha agora? É importante lembrar de coisas assim. Nós não podemos brincar com o Deus Todo-Poderoso. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas para quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Aqui temos esse parágrafo com ensinamentos preciosos. Eu queria destacar esse primeiro que já comentei, de Deus não se zomba. E aí ele fala: o que o homem semear, isso também colherá. O interessante de semear e colher é que a gente sempre colhe aquilo que semeou. Não é possível semear abóbora e colher manga, não é? Então, aquilo que a gente semeia é aquilo que a gente colhe. Então é próprio semear as sementes boas, certo? Mas ele fala aqui que quem semeia para a carne, colhe destruição. Quando a gente faz a pergunta: eu posso viver do jeito que eu quiser? Tecnicamente é possível viver de uma forma que você vai ter uma vida completamente arruinada. Sim, é possível. E nós vemos isso mundo afora. O noticiário está aí para dar nome aos bois, né? Porque tem gente vivendo assim, aos desejos da carne, e colhendo as consequências. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É a vida eterna já acontecendo aqui. Para isso eu gostaria de conectar esses textos mesmo, do capítulo 6, com alguns textos do capítulo anterior, de Gálatas 5. Veja, por exemplo, o versículo 1, que diz, Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Posso viver do jeito que eu quero? Pode, mas você pode ser um escravo. Mas para que você ia querer ser um escravo? Mas é possível. Só que o que o Senhor nos diz? Não faça isso. Você foi liberto por Cristo. Use essa liberdade para o bem. Não volta a ser escravo do pecado. Mas continuando, mais para frente em Gálatas 5, nós temos os versículos 13, 14 e 15. Gálatas 5:13 diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade.
Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Eu posso viver do jeito que eu quiser? Sim, mas eu posso me destruir no processo, não é? E quando eu falo do jeito que eu quiser, eu me refiro a dar vazão ao pecado e então se entregar mesmo, né? E ele está falando aqui, vocês não foram chamados para isso, vocês foram livrados do pecado para ser livres. Não usem dessa liberdade para ficar pecando. Usa a liberdade para quê? Para amar um ao outro. A lei se resume nisso: ame ao próximo, ame a outra pessoa, ama, dê amor. Só que aí eu acho tão engraçado o jeito que ele fala: não, mas se vocês estão aí se mordendo e se devorando, toma cuidado, vocês vão se destruir junto, mutuamente. E é esta a consequência de escolhas. Quando a gente escolhe caminhar no pecado, a gente colhe sim a destruição. Só que olha o contraste, mais para frente ainda no mesmo capítulo, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é o fruto do Espírito, isso é o resultado do Espírito de Deus trabalhando em nossas vidas. Nós temos a escolha de qual semente vamos semear. Se a gente semeia para a carne, é destruição. E tem mais coisas que eu já vou falar, mas se a gente semeia para o Espírito, qual que é o fruto, qual que é o resultado do Espírito trabalhando em nossas vidas? Qual é o resultado de nós caminhando com Deus, escolhendo as coisas de Deus? É amor. Amor e as suas várias facetas. Pensa comigo, alegria é uma coisa boa? Quem de nós não gostaria de viver alegre o tempo todo? Quem prefere a tristeza, a depressão? É claro que queremos estar alegres. E a paz? Não é? Não faz parte do fruto do Espírito? Paz. Paz, a ausência de conflito. Paz, aquela tranquilidade e tudo está bem. Quem que não gostaria disso? Então, a pergunta que eu faço aqui é: quem em sã consciência iria querer uma vida destruída, recusando uma vida de alegria e de paz, e preferindo se deixar levar pela natureza pecaminosa e fazer essa troca? Eu não quero paz, então eu vou fazer a troca e ficar com a consciência pesada. Eu não quero alegria, prefiro ficar com aquela sensação de culpa mesmo. Quem em sã consciência escolheria isso? Quem que prefere ficar cometendo pecado e colhendo relacionamentos problemáticos e difíceis? E dor de cabeça, e dor de coração, e lágrimas. Quem que gostaria disso? Nós fomos libertados do pecado, mas não para voltar ao pecado e se tornar escravo de novo. Sabe, aqueles que se entregam ao pecado, já sendo salvos, já sendo filhos de Deus, membros da família de Deus, e se entregam ao pecado, o que eles estão fazendo? Estão escolhendo um pequeno inferno aqui nessa vida. Por quê? Porque é melhor? Mas eu prefiro fazer do meu jeito, é mais gostoso, o pecado é gostoso. Quando que é gostoso? Naquele microsegundo em que acontece a parte prazerosa e daí o resto é só dor de cabeça e isso é gostoso? Como assim? A vida daqueles que semeiam
para a carne, realmente pode ser comparada a um inferno, não na sua inteireza, mas é um pequenozinho, um mini inferno, vai lá. Só que quem caminha no Espírito, desfruta da verdadeira vida, aquela vida eterna, a vida em Cristo, aquela vida que é cheia de amor, que é cheia de alegria, que é cheia de paz, e todos os demais aspectos do fruto do Espírito Santo. Aquela pessoa que caminha no Espírito, ela observa que cada dia os seus relacionamentos vão se tornando melhores. A vida se torna cada vez mais prazerosa, cada vez mais a pessoa enxerga bênçãos em tudo que ela faz, em todos os momentos ela percebe assim, poxa, olha o que Deus fez aqui, olha o que Deus fez ali, olha como eu sou mimado, olha como Deus me abençoa. E às vezes a gente esquece que Deus não está diretamente interferindo em momentos assim, sempre. Muitas vezes Ele mesmo já tinha estabelecido como consequência das nossas ações, e nós estamos desfrutando daquilo que Deus colocou para toda a humanidade. Vocês já repararam que existem famílias que não creem em Deus, mas não creem mesmo, e no entanto, casais que seguem certos princípios que você encontra na palavra de Deus, e eles desfrutam de um casamento bom, um casamento gostoso, não acreditam em Deus. Deus criou as coisas de tal forma que nós vamos sim colher o que a gente planta, e tem certas coisas que simplesmente são consequências das nossas ações. Então eu queria com esses versículos demonstrar que aqui nessa terra já faz uma diferença tremenda a forma como nós vivemos, a forma como nós caminhamos, a nossa conduta faz uma diferença tremenda, mas ela não afeta apenas a nossa vida aqui. A nossa conduta afeta e determina como serão as coisas na eternidade. E é nessa parte que dá um calafriozinho um pouquinho maior, a mim pelo menos, porque eu acredito que isso é muito sério. Vamos lá, consequências celestes da nossa conduta. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 10 a 15. 1 Coríntios 3, versículo 10 diz: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Está vendo ali no fim do versículo 10 já um aviso. Olha, preste atenção como vai construir, né? No versículo 11 ele fala, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Beleza, o alicerce, o fundamento já está firme, não vai mudar, certo? Mas olha o versículo 12. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. No versículo 14 diz: se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. 15. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. É o crente churrasquinho. Irmãos, nessa passagem, nós temos o início ali no versículo 10, mostrando inclusive o fundamento da obra de Deus nos dias de hoje, o corpo de Cristo. Quem que lançou esse fundamento? Quem recebeu a graça de ser o mensageiro de Deus para colocar isso em ordem? Aqui Paulo está falando, eu recebi isso, né?
Então ele fala, eu como sábio construtor, lancei o alicerce. O alicerce qual é? É o Senhor Jesus Cristo. E não pode ser colocado outro alicerce. Então está lá o alicerce, e aí outro vem e constrói sobre ele. É tão interessante observar ali em São Paulo os prédios sendo construídos, porque é com uma rapidez que sobe, e primeiro vai toda aquela estrutura e depois eles vão fechando os vãos com paredes, os tijolos e tudo mais. Então ele está falando, ó, eu lancei o alicerce, outro vem e constrói em cima. Só que ele já dá um aviso ali, vê lá como você vai construir. A sua parte, aquilo que você vai construir, presta atenção direitinho como que vai ser. Por quê? Porque um dia a qualidade desse trabalho vai ser examinada pelo fogo de Deus. E é tão interessante, esse fogo não é para as pessoas. Aqui não são, isso aqui não é um exame para ver quem que vai entrar no céu e quem não vai. Aqui é um exame das obras e da qualidade das obras de quem já está nos céus. Isso aqui ocorre no momento da nossa ida. Então, ele fala, ó, está construindo aí com o quê? Com madeira, feno, com palha? Como é que isso reage ao fogo? Ou está construindo com ouro, com pedras preciosas, com prata? Como que isso reage ao fogo? Então, é tão interessante porque depois que ele fala disso, e ele dá essa ilustração, coloca uns elementos ali de qualidades diferentes, coloca o fator fogo e depois fala com todas as letras, versículo 13, a sua obra será, não é se o cara é salvo, a sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará o quê? A qualidade da salvação de alguém? Não, a qualidade da obra de cada um. Beleza, então a qualidade da nossa forma de servir, da nossa conduta, do jeito que a gente vive essa vida, a qualidade disso vai ser examinada, sim. Então quando a gente ouve essa pergunta, ah, legal, estou salvo, né? Então eu posso aproveitar, vou fazer o que eu quiser, vou me entregar aí aos prazeres. Vê lá como que você vai construir. Um dia tem o dia do fogo. O fogo vai testar a qualidade das obras. Se o que alguém construiu permanecer, vamos falar então do ouro, da prata, das pedras preciosas, você taca fogo nisso, permanece. Se as obras de uma pessoa, o que ela construiu, permanecer, esse receberá recompensa, galardão. Opa, maravilha, é um prêmio, né? Mas, 15, se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. A questão da salvação não está sendo examinada aqui, é por isso que é escrito dessa forma. Mas as obras estão sendo examinadas. Eu acho curioso que a gente não recebe muito detalhe sobre o prejuízo. Não fala mais detalhe, às vezes você fica curioso, né? Ah, mas por que não falou um pouquinho mais? Como assim? Prejuízo do quê? Vai faltar o quê? Mas pensa comigo, você trabalha e você procura ter o seu lar, a sua casa. Quer seja uma casa onde você paga aluguel e você trabalhou para ter condições para pagar esse aluguel, ou quer seja uma casa que é sua mesmo, você que mora ali é responsável, se ela pega fogo é com você, é ou não é? Se uma casa pega fogo e você perde muito ali, você perde tudo, a construção toda fica condenada, a estrutura já não presta mais, foi afetada, tem que destruir e construir de novo. O prejuízo é pequeno? É a mesma coisa que quando alguém rouba a sua carteira, daí você tem toda aquela dor de cabeça de ir atrás de toda a documentação, fazer novo, explicar, né, o que aconteceu. Essa é uma chatice. Existe um certo prejuízo de tempo e de dinheiro para recuperar a documentação, certo? Sem falar naquela carteira, se ela estava gordinha de notinha ou não. Então,
esse é um tipo de prejuízo, mas uma casa não é algum prejuízo bem maior? Quando eu fico pensando nesse tal do fundamento, a casa, aqui ele está falando de uma construção e ele dá essa ilustração. É uma ilustração, mas já evoca a ideia de um prejuízo tremendo. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos do fato de que a pessoa que creu em Cristo e depois decide viver uma vida de pecado, ela está salva, ela está segura, mas por que alguém ia querer viver uma vida super difícil, super triste, super destruída aqui, para depois chegar na eternidade, que é permanente, e entrar nos céus com uma mão na frente e outra atrás? Por que alguém ia escolher fazer isso? Às vezes isso acontece e as pessoas fazem escolhas assim, mas é por imaturidade, é por não saber. É por ceder ao pecado e não saber que há consequências. Mas eu gostaria de pensar que todo aquele que entende claramente que um dia vai ser examinado, sim, aquilo que nós fazemos, e Deus vai julgar e vai examinar, e vai ter a recompensa para o trabalho feito de boa qualidade, e vai ter o prejuízo para o trabalho feito de má qualidade. Ninguém ia querer viver uma vida de pecado, de escravidão, uma vida de destruição. De fato, o nosso pecado, ele é pago por Cristo na cruz e ele é removido. Então, essa avaliação que Deus vai fazer não é dos pecados, é do que a gente construiu. Mas a pessoa que vive em pecado, ela está fazendo a escolha de andar na carne e não andar no Espírito. Em Efésios 2:10 fala que nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Ele nos preparou de antemão para que andássemos nelas. Se eu estou tomando a decisão de andar na carne, eu automaticamente não estou tomando a decisão de andar no Espírito e de realizar estas boas obras. Não é possível uma pessoa viver em pecado e ainda construir sobre o fundamento de Cristo. Então, o que acontece é meio que automático, é tempo perdido, é tempo jogado fora. Todas as boas obras que Deus preparou, a pessoa tem um monte de coisa boa para fazer e as oportunidades estão chovendo ali todos os dias, ela simplesmente não enxerga, mesmo que esteja na sua cara, não vê, porque está ocupada seguindo os desejos da carne. E aí, como resultado, no dia que vier o julgamento, eu queria inclusive trazer isso para o contexto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Porque no dia que isso aqui acontecer, a pessoa vai ter uma expressão de surpresa no seu rosto. Olha só, diz aqui: se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Tá. Algumas pessoas já olharam para esse texto e falaram: ó, tá vendo aí, ó, perde a salvação sim. Não, gente. Se perseverarmos no quê? Em fazer a obra de Deus. Para isso nós temos que dizer não ao pecado, caminhar no Espírito, e aí assim estaremos atentos às oportunidades de praticar o bem e fazer a obra de Deus. Se perseverarmos fazendo isso, servindo a Cristo, caminhando com Ele também reinaremos. Mais uma vez eu volto àquela ideia: por que uma pessoa escolheria viver nos prazeres aqui e não viver para o Senhor, sabendo que um dia pode reinar com o Senhor, reinar com o Rei dos Reis? Que honra, que privilégio, que delícia! Por que alguém abriria mão disso e escolheria passar todo o seu tempo entregue à carne? Ele fala que se o negamos, ele também nos negará. Então eu falo assim: o que é melhor? Ter uma vida de amor, uma vida de paz, consciência limpa, tranquila, alegria, fidelidade a Cristo, perseverando por Cristo e com o resultado de reinar junto com Ele? Qual que é melhor? Isso ou
ter uma vida de dor, de lágrimas. Aí chega lá no céu e pede: Senhor, será que eu posso passar a eternidade cuidando daquele pedacinho ali? E ouvir aquele ressoante assim bem alto que todo mundo ouve: não, nunca. Porque não está escrito: se o negamos, ele também nos negará? Ele nos negará reinar com ele. Ele nos negará esses privilégios. Não é que ele nos negará a entrada, isso já está dado por ele mesmo. Mas veja que coisa maravilhosa. Deus nos oferece a possibilidade de focar nas coisas dele nesta vida e assim servir a ele, perseverar em nome dele, e lá ele nos recompensará. Como que é essa recompensa? Além desse detalhe, tem muito pouco que sabemos, mas aqui ele diz: perseverou, foi firme, fiel, reina com ele. Nega a ele, também vai ter surpresa desagradável lá. O duro é que essa surpresa desagradável, esse não da parte do Senhor Jesus Cristo, é para quanto tempo? 2 dias? 3 dias? 5 dias? É eterno. Então, a resposta que deve brotar do nosso coração é óbvia. Sim, Senhor, eu quero te servir, eu quero deixar de lado as tentações, eu quero vencer essas tentações e ficar sempre caminhando no Espírito para produzir obras boas, para que no dia que for examinado não tenha aquela enorme lacuna, porque os pecados já foram castigados, então não vai estar ali, mas só vai estar vazio. Então eu visualizo assim, talvez seja uma forma boa de entender. Tem um certo espaço para fazer o teste do fogo. A pessoa que viveu muito em pecado, ela construiu pouco para o Senhor, e se ela construiu com boa qualidade ou com má qualidade, é bem mais provável que ela construiu com má qualidade, porque a pessoa que não se dedicou ao Senhor para se preparar, para ser habilitado a toda boa obra, né? Conhecimento das Escrituras é uma parte essencial para isso, mas ele não fez isso, não se preparou, então daquilo que vai ter lá, da madeirinha, do feno, da palha, ainda vai ser um pouquinho, e daí não vai ser aquele baita fogaréu, vai ser só um foguinho, ao passo que a pessoa que caminhou com o Senhor, ela pode ter lá um pouco de madeira, feno e palha assim, dos momentos que ele foi um servo negligente, mas por servir ao Senhor por muitos anos e ser fiel, tem uma quantidade muito grande de obras a serem examinadas. Estamos tratando de coisas que a gente não sabe ao certo, mas esse é o meu discernimento. Eu acredito que o Senhor vai examinar a qualidade das nossas obras. Aquilo que é pecado não entra nessa categoria, já foi pago na cruz, mas o fato é que nós temos um tempo limitado, e se esse tempo nós passamos ele vivendo em pecado, não temos tempo para as coisas do Senhor. Então assim, e outra, como que fica a pessoa que quer ficar com um pé num lado e outro pé no outro? Qual que é a qualidade da obra de alguém que metade do tempo está pecando, e aí na parte do tempo que ele quer servir ao Senhor, fica aquela consciência ali, dando aquelas latejadas, aqueles lembretes, e drenando a pessoa de coragem, porque ela tem culpa. Então qualquer coisa ela dá aquela balada, não tem a ousadia comum, não é? Como que fica esse tipo de vida? Tem várias coisas a serem pensadas, mas eu gostaria de dar um desafio a todos nós. Nós vamos ter as nossas obras, o trabalho da nossa vida examinado por Deus, e Ele vai ver qual é a qualidade desse trabalho, vai testar, e o que sobrar, o que for bom, vai ter recompensa. Qual recompensa é essa? Nós não temos muitos detalhes sobre isso. Uma das coisas que já sabemos é que poderemos ter posições de autoridade na vida eterna. Isso é uma honra,
Eu acredito que é uma honra muito grande o Senhor chegar para alguns dos servos e falar: você vai cuidar disso tudo aqui. É uma honra. Mas independente do que é que nós vamos fazer, considere que nós vamos fazer isso para todo o sempre. E nós vamos gostar. Mas entrar nos céus como aquele que é salvo como que pelo fogo, sabe a imagem do prédio queimando, o bombeiro vai lá, salva um monte, daí o último que sai, ele já sai todo chamuscado com aquele cheirinho de fumaça. Essa que é a imagem que me vem à cabeça, a pessoa que entra no céu assim, sem muito galardão, sem muita recompensa. Será que esse fator vai trazer alguma espécie de tristeza ou vergonha para esse santo, essa alma, esse filho de Deus? Será que tem uma medida de vergonha nisso tudo? Bom, nós temos em 2 Timóteo 2,15, aliás, que o obreiro que não tem de que se envergonhar, porque ele é aprovado por Deus, ele é aquele que está sempre procurando essa aprovação e ele faz isso manejando corretamente ou dividindo corretamente a palavra da verdade. Então isso são coisas a considerar também. O resumo é isso: a forma que nós vivemos afeta sim a nossa vida aqui e acolá. Tem tudo a ver a forma como a gente vive nos dias de hoje com aquela forma de viver lá. Algumas pessoas questionam a justiça de Deus em tudo isso. Aliás, é mais comum até as pessoas questionarem a justiça de Deus no salvar de pessoas que claramente não merecem a salvação. As pessoas às vezes não têm um espelho muito bom e estão falando: aquele ali não merece, eu mereço, mas aquele não. E daí nisso a pessoa erroneamente julga o outro e acha que Deus dá a salvação baseado em mérito e merecimento, e não é assim. A salvação é um presente. Daí essas pessoas que se julgam tão boas ficam ofendidas quando ouvem isso, porque elas pensam: o quê? Eu que me esforço tanto para fazer tudo o que é bom e o que é justo, eu vou entrar no céu assim, de graça, do mesmo jeito que aquele bandido do meu vizinho vai também entrar de graça? É assim? Não, isso não é justo. Não é justo mesmo. Não é justo nenhum de nós entrar no céu. É justo sermos punidos. Então Deus está sendo misericordioso, porque Ele cumpriu a justiça ao pagar pelos pecados, só que Ele pagou Ele mesmo, na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus. Certo? Só que aí, esse sentimento de: mas como assim? Eu faço tanto, eu procuro tanto ser fiel, servir ao Senhor. Nós vamos ter o céu do mesmo jeito que os que são salvos no último momento? Rejeitam ao Senhor toda a vida e ali no finzinho, na última chance, eles se agarram ao Senhor, eles vão ter o céu como a gente? A vida eterna eles terão sim, porque isso é presente. Mas Deus dá recompensa a quem trabalha e se esforça na obra do Senhor. Como Ele fala em 1 Coríntios 15, 58, fica firme, não se abale, a sua obra no Senhor não é em vão, né? Mas, para aqueles que não realizam obra nenhuma e não fazem nada, Deus não vai ser injusto de dar um monte de recompensas e prêmios para a pessoa que não serviu a Ele. Então, a diferença está no fato de que a salvação é de graça, mas as recompensas são sim baseadas no esforço da pessoa e na fidelidade de cada um. É duro esse ensinamento? Não, nem Deus tinha obrigação de recompensar a nada, mas Ele faz isso por amor. Ele faz isso porque Ele gosta de recompensar aquilo que é bom, aquilo que reflete o caráter dEle. Então, irmãos e irmãs, vamos caminhar com o Senhor, vamos caminhar no Espírito, e assim ficarmos sempre atentos a todas as oportunidades de colocar mais um tijolo, de colocar mais uma fileira, de erguer um pouquinho mais a parede, e assim cada um de nós vai edificando esse edifício com a nossa parte,
mas com qualidade também. Amém?